Fala trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala traders! Então vamos iniciar aqui mais uma análise pré-mercado, né? E vamos ver aqui o que o mercado ele fez hoje. O mercado ficou um pouco sem muita direção, né? Repara que o mercado ele abre aqui, olha, estou aqui no gráfico de 5 minutos e ele demonstra querer cair. Porém, após perder esse fundo, ele começa a perder amplitude aqui da queda, e aí dispara lá para cima. Repara aqui, olha, até 10 para as 3 da tarde, o mercado ele fica aqui na mesma região. Após os dados das 15 horas, onde foi definida a taxa de juros, né, norte-americana, onde o Banco Central americano fez algo que estava um pouco fora do que era previsto pelo mercado financeiro. Então, o mercado ele havia precificado os juros numa queda de 0,25% dos juros norte-americanos. E o Banco Central americano reduziu a taxa de juros de 5,5% para 5%, ou seja, reduziu 0,5%, o que ficou uma redução acima do esperado pelo mercado. O mercado, de cara, fez a sua repercussão e depois deu essa queda. É claro que aqui a gente está falando do mercado brasileiro, né? Do mercado aqui, mas como o mercado americano impacta em todos os ativos de todos os mercados, nesse momento aqui a gente também foi influenciado. E depois às 18h30 o Banco Central brasileiro, dentro do que era previsto, ele sobe a taxa de juros, né, do país, a taxa de juros do Brasil, que é a conhecida Selic, de 10,5%, né, onde ele já vinha fazendo manutenções, né, nessas reuniões do Copom. Ele elevou a taxa de juros do Brasil em 0,25%, como já era esperado. O Brasil ele reduziu as taxas de juros muito antes das taxas americanas começarem, né? Essa foi a primeira queda aí da taxa americana, e o Brasil elevou para tentar controlar um pouquinho a inflação que tem vindo aí um pouco fora da conformidade, né? O IPCA está um pouquinho acima. Então, para que não se perca o controle, o Banco Central já havia sinalizado e ele cumpre isso, elevando em 0,25%. Agora a taxa Selic no país é de 10,75%. Tá? E isso tudo impacta no mercado. Às 3 horas, tivemos esse impacto dos juros americanos no nosso mercado, essa volatilidade que entrou. 3,5%, o presidente do Fed, né, do Banco Central americano, ele vem aí se pronunciar a respeito dessa decisão. Então, durante a decisão, o ativo subiu, e repara aqui, ó, a partir de 3h35, 3h30 começou a fala do presidente do Banco Central, dando sinalizações do que foi a reunião. A ata ainda não saiu, né? Mas assim que saia na semana que vem, a gente vai saber tudo que foi discutido nessas reuniões, e isso também impacta automaticamente nos nossos ativos, né? E aí, quando começa a fala do presidente, eu não sei o que ele falou, eu não acompanhei, mas com certeza não foi uma coisa muito boa que o mercado tenha se agradado muito. Então, essa queda aqui. Amanhã, muito provavelmente, a gente vai ter aí a precificação dos juros, né, nos ativos nacionais, né? Então, amanhã existe uma possibilidade de um dia um pouco mais tendencioso. Às vezes ele vem para uma correção forte e volta todinho após essa precificação, porque quem opera juros, e quando a gente fala em juros, a gente está falando diretamente dos nossos ativos, né, das empresas nacionais que são cotadas aqui na Bolsa, no índice do Ibovespa, bem como o dólar, né, também é completamente impactado aí com essa precificação dos juros, tá? Então,
Por isso que hoje foi um dia meio estranho, meio esquisito aqui. Amanhã pode ser um bom dia, como pode ser também um dia meio estranho, né? Por isso a gente não fica enviesado. O juro subiu, então o dólar tende a cair, o dólar tende a subir. A gente não fica muito enviesado com isso, a gente continua o nosso operacional da mesma forma, tá? Só que a gente fica um pouquinho arisco, né? Eu quero ver uma configuração muito boa acontecendo. Uma configuração mais ou menos deixa a gente um pouquinho com o pé atrás e aí às vezes se falhar uma configuração, a gente vai entendendo qual a tendência do mercado para o dia. Enfim, é um dia para a gente estar um pouco mais ligado, né? E um pouco mais exigente com as nossas operações, tá? Então, assim, tanto dia de super quarta, como foi hoje, como dias como precificação, né? Às vezes vai ser um dia muito comum, mas nós temos que ter uma rédea em um dia como o de hoje ou de amanhã, um pouco mais apertada, né? Um pouco mais exigente aí para executar uma operação. E fica tranquilo, é um dia, né? Então, se configurar bonito, bacana, pode pegar o trade sem problema algum. Mas uma configuração mais ou menos, um choque mais ou menos, uma liquidez mais ou menos, é um dia para você estar um pouco mais ligado aí, se vale a pena estar fazendo aí realmente determinadas operações aí meio mais ou menos, tá? Vamos vir aqui então, estamos aqui no gráfico de 5 minutos. O mercado, enfim, né, perdeu esse fundo, validando então esse topo. Vocês vão lembrar que muitas vezes eu falava, esse topo ele vai ficar bom quando perder esse fundo, e foi o que aconteceu. Foi da melhor forma? Não, olha só como o preço ele cai, mas ele não cai assim tão forte, tão direcional, mas com certeza aqui já passa a ser um topo bem interessante para a gente ficar de olho aqui, tá? Então vou marcar aqui esse topo de liquidez, tá? E eu vou marcar aqui também essa liquidez aqui, olha. Por quê? Eu vou marcar aqui, eu vou puxar para trás. Isso aí, ó. Então aqui a gente tem um topo duplo, né? A gente tem o que nós chamamos de equal high. Então, com certeza, vem muita liquidez aqui para esse ponto, né? Essa região foi uma barreira da oferta, onde o preço tenta ir para lá, mas a demanda ela é toda absorvida, e aqui mais duas vezes acontece a mesma coisa. Então, existe sim um interesse da oferta nessa região de preço, tá? Aqui para baixo, a gente já sabe que tem esse gap, né, esse enorme gap aqui. Então, qualquer configuração aqui embaixo, extremamente arriscado, tá? O mercado já meio que captura essa liquidez e de um pregão para o outro, se fosse pelo menos assim, igual o mercado de Forex, futuros internacionais, que funciona ali 24 horas, tudo bem, o mercado ele não fecha, então está aqui assim, ó, e aí faz o choque, pronto. Mas o nosso mercado é de pregão, então o mercado ele captura hoje a liquidez para evoluir amanhã, muitas vezes sim. Na grande maioria das vezes, o que o mercado faz? Já abre lá em cima. Então assim, já abre lá. Então isso aqui meio que mata a possibilidade operacional aqui, tá? Vou marcar o fundo e se ele perder o fundo? Não tem fundo para marcar aqui. Não tem fundo. Então assim, região de fundo aqui não tem. Olha só. O mercado ele tem que fechar esse buraco enorme aqui, que foi acontecido numa mudança de contrato, né? E ele fecha, mesmo com mudança de contrato, ele fecha, tá? E ele vai tender a fechar esse gap. Então, a gente aguarda movimentos assim. Diogo, é grande pra caramba esse gap. Vamos ver aqui mais ou menos o tamanho desse gap, olha só. Quase 2.000 pontos, muita coisa, quase 2.000 pontos. Possibilidades compradoras no meio do gap, só existe uma possibilidade para você comprar aqui no meio do gap, tá? Nesse momento, pelo menos nesse momento, que é o mercado, ele ou aqui onde ele está mesmo, né? Ele já começa aqui a andar de lado, nivelando bem aqui esses fundos, e aí vindo aqui embaixo, fazendo um bom choque. Na mitigação você comprar. Essa é uma possibilidade, tá? Mas eu já falo de uma vez, extremamente arriscado. Eu não compraria, tá? Eu
não fico muito de olho. Eu posso marcar, posso acompanhar o movimento e o movimento pode até desenvolver. Mas é muito arriscado. Para eu entrar numa operação dessa assim, no meio do gap, só se ficar uma coisa assim, é muito, muito nítido mesmo, tá? Se vier aqui, mais aqui próximo dos 50% do gap, começar a nivelar de forma muito forte, o preço chega aqui na região e ele já vai sentindo muito forte a demanda. De que forma? Vou tentar ilustrar aqui uma forma que fica legal para você compreender. Olha só, já tocou aqui no início para fechar o gap, tá? Por exemplo, o mercado ele vem caindo, né? E aí ele sente a demanda, e aí ele vem caindo, e aí ele sente a demanda, e aí vem caindo, sente a demanda, vem caindo, sente a demanda, aí vem caindo, e aí vem caindo, faz o choque, no teste você compra, ficando muito bem nivelado. Aí você vê aqui, todas as vezes que ele foi chegando aqui, entra muita força de demanda, e na hora de cair ele vem caindo mais relutante, mais fraco. O preço trabalhando, você traça uma POC, né? Aqui dessa região aqui, por exemplo, até antes da captura de liquidez, e a POC fica bem aqui em cima, tá? Demonstrando já que aqui tem uma força de demanda. Ele vem caindo, cai até forte aqui, depois vem caindo fraco, faz um choque muito bacana, com candle bem bacana mesmo, um choque, um topo, né, que você considere assim, sem dúvida alguma, que ali é um choque legal e quebra com bastante intensidade, né? E aí você tem um teste curto, poxa, eu vou arriscar aqui, sei lá, 80 pontos, 70, 100 pontos, poxa, vale a pena eu assumir esse risco. Aí tudo bem, aí tudo bem você entrar numa operação assim, mas sabendo do risco, né? Porque ele tende a ir lá e fechar aquele gap. Mas pode sim, né? É uma possibilidade sim, tá? Só tem que saber dos riscos, mas é uma possibilidade, tá? E que se ficar muito clara, muito evidente, vale a pena correr o risco, se o risco estiver dentro da sua gestão, tá? Outra possibilidade aqui, nesse caso, repara que o mercado ele só vem fazendo fundos descendentes, né? E aí o mercado ele abre aqui, ele já sinta essa captura e abre aqui, ó, nessa região aqui, ó, entre o 250, 135 e 250, 135 e 500, ou mesmo que ele abre e faça isso aqui, ó, não tem problema não, ou só abre e venha caindo forte. E aí ele vem voltando, mas vem voltando mais fraco aqui para essa região, né? E aí ele começa a nivelar os topos. E aí aqui em cima ele captura a liquidez dos topos, faz um choque com a intenção da oferta. Aí no teste você tem a possibilidade de seguir um flow vendedor, que está muito evidente, né? Aqui nessa região. A oferta vem entrando forte aqui nessa região. Então assim, é uma hipótese, né? É uma possibilidade. O mercado ele vem caindo forte, cria uma liquidez nos topos, captura essa liquidez nos topos e aí começa a desenvolver. Tá? Eu vi se ele não abrir lá em cima, tudo bem, daqui mesmo, ele cai forte e vem retornando mais fraco, cria liquidez, faz o choque, captura, faz o teste e aí você tem uma possibilidade para seguir um flow vendedor. Tá? É uma grande possibilidade aqui. Para vendas mais em cima, o mercado ele pode abrir, né, e vir subindo ou abrir já mais aqui em cima. Então, esses topos aqui não são os melhores de todos, mas eu vou considerar devido a esse topo duplo aqui, né? Então, se o mercado subir forte aqui, faz aqui um choque, no teste você tem uma possibilidade vendedora, desde que entre uma força interessante aí na demanda, na oferta, né, região vendedora. Aqui em cima também uma possibilidade, tá? Feito o teste, você aqui faz o choque, entra a intenção da oferta, no teste você tem aí uma possibilidade de venda, ok? Se o mercado vem subindo forte aqui, ó, e aí a demanda vai fraquejando, e o mercado vem retornando aqui, ó, nivelando os fundos, aí sim, aqui você tem uma possibilidade de compra, né, na captura desses fundos, desde que ele suba com bastante intenção de demanda, vem caindo mais fraco, sem tanta intencionalidade comparado à subida, e aí nivelando os fundos aqui, capturando essa liquidez, você tem uma possibilidade para seguir um flow comprador aqui nesse caso, tá? Também é aqui uma boa possibilidade, ok?
Então, a gente já falou dessas possibilidades. Caso o mercado ele abre, vem caindo forte aqui também, ó, e aí aqui assim ele faz um choque, não é uma possibilidade para a gente comprar através somente de um choque. Caso o choque venha falhar aqui, ó, ele deixa um ponto de entrada para você poder pegar aqui uma venda seguindo esse flow aqui, tá? Ele faz o choque aqui, mas aqui é uma região que a gente nem está esperando um choque. Por que a gente não está esperando? Porque é uma região que não tem nenhuma liquidez assim, né? Ele está no meio do gap, ele vai tender a cair, ainda mais se a força de venda estiver na queda. E aí ele faz um choque de indução para que as pessoas comecem a comprar naquela região, e aí ele quebra para baixo, falhando esse choque. E aí no teste você tem uma possibilidade para seguir um flow vendedor, tá? Lá em cima você já sabe, né? São os melhores pontos aqui para você estar realizando vendas. Nesse meio do caminho, o mercado ele precisa estar criando cenários melhores. Esse topo aqui é uma possibilidade, mas está bem distante, mas bem distante mesmo, tá? Mais próximo a gente vai ter essa região e essa região aqui, tá? Então, como eu falei, né, um choque aqui, se entrando em tensão da oferta, é uma possibilidade. Ou aqui também, tá? Eu vejo como uma possibilidade, desde que fique nítido, né? A oferta. E também como ele vai subir. Se ele subir de forma muito forte, intencional, esse choque aqui falhar, você pode seguir um flow comprador, tá? Então, como eu falei, tudo depende de como ele vai fazer, qual choque você vai considerar, né? Isso tudo faz uma grande diferença na hora de você tomar uma decisão, né? Então, a análise pré-mercado de hoje é isso. Repara que o mercado, eu vou marcar aqui, ó, para você poder entender. Eu até vou marcar aqui com uma outra coloração, vou colocar aqui no vermelho, tá? Só para ficar um pouco mais nítido. Repara aqui, ó, que o mercado ele realiza, né, aqui uma grande lateralização, né? Ele andou muito de lado aqui nessa região. E a mesma coisa que está fazendo aqui, olha. Olha só o que o mercado está fazendo aqui, está andando totalmente de forma lateral, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma espécie, né, de distribuição e uma super distribuição. Se considerar isso aqui, ó, você tem uma super distribuição. E aqui, pelo range também, né, muito grande, muito expressivo. Aí, ó, nós estamos falando de 2.000 pontos, uma possível redistribuição. Mas é uma hipótese, né, uma redistribuição, mas a gente não pode cair enviesado que é uma redistribuição, porque o mercado pode ter feito o quê? Isso aqui, olha. Pode fazer isso aqui. Então, por isso a gente, na hora de colocar aqui as oportunidades, a gente começa a refletir em oportunidades tanto compradoras como oportunidades vendedoras. Porque o mercado pode sim fazer esse movimento, como o mercado pode estar fazendo isso aqui, né? Isso é uma virada aqui. Como ele subiu com muita força na demanda, muita força, olha só como que o mercado subiu. E aí, se você for olhar, a gente pode estar numa grande, enorme distribuição de Wyckoff aqui nesse ponto. Aonde? Nesse ponto a gente tinha aqui uma força de demanda, porém aqui a gente já começa a ver o que? Uma força de oferta, né? Então o mercado pode fazer esse movimento aqui, como ele pode fazer esse movimento aqui, ó. E a gente não está querendo olhar para todo o macro. Eu estou chamando a sua atenção aqui para isso, para que você entenda que o ciclo que o mercado está aqui é um ciclo de acumulação ou distribuição. Nós estamos dentro de uma acumulação ou distribuição de Wyckoff aqui nesse ponto, aonde a gente teve aqui uma possível região distributiva ou acumulativa, né? E aqui distributiva. Então, isso aqui deixa o mercado um pouquinho ruim,
enquanto ele estiver nessa região toda, é ruim. Por isso, fechar o gap é tão interessante para nós, tá? Como se ele romper lá para cima. E aí é máxima histórica de novo. E aí a gente continua com alguns riscos. O risco sempre vai existir no mercado, sempre. Você é que tem que calcular em qual operação você deseja arriscar. Vale a pena? Não vale a pena? Aí é com cada um, tá? Então, as oportunidades mais próximas aqui do mercado são essas, né? Que eu já falei com você, né? São regiões de venda aqui em cima, que pode ser através de um choque, desde que entre uma boa oferta, né? Vendedora. Aqui, se fizer um choque, você deixa esse choque falhar, tá? E aí você tenta pegar uma continuidade aqui. Caso a Angel veio aqui, fez o choque, cara, testou e desenvolveu lá para cima. E agora? Já era, perdi um trade, você falou que era arriscado. Se o mercado ele faz isso aqui, e aí ele vai lá para cima e chega aqui, ele começa a voltar fraco, ele cria uma estrutura, microestrutura de Wyckoff, faz um choque, captura no fundo, você tem o teste para comprar e seguir, não precisa ficar preocupado, desesperado, entendeu? É só você ter calma, ter paciência, que o mercado ele gera oportunidades no plural. Ele não é uma oportunidade no dia, não é uma oportunidade no mês, na semana, ou uma oportunidade na sua vida. Se você não pegar esse trade, meu Deus, você acabou o mercado. Não, todo dia, toda hora, toda semana você tem uma oportunidade de estar aí operando. Agora, se você não vai numa oportunidade pelo tamanho do risco, se essa oportunidade falhar, você toma um stop à toa, se você for. Então, se você não for e o mercado desenvolver, tudo bem. Mas se você não for e ele não desenvolver e você vê que daria stop, aí você fica em paz, fica tranquilo. Então, aí falta, às vezes, a questão da gestão emocional. Tá? Não opere com suas emoções, com seus sentimentos, mas com a razão operacional. Ok? Esse é mais um pré-mercado, né? Para você poder se preparar para esse próximo pregão, para esse próximo dia operacional. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.